Bom, e a gente destaca a situação de residências, de pessoas que tiveram prejuízos, perderam muitas coisas. Com essa tragédia climática no Rio Grande do Sul, as pessoas estão contabilizando, muita gente nem sabe o que perdeu ainda, como é que estão as casas e muitas até, no entanto, perderam justamente a moradia. E para falar um pouco sobre quem tem direito à indenização pelo Estado, a gente conversa agora com Lélio Aleixo, especialista em Direito Empresarial pela FGV do Rio de Janeiro. Tudo bem, doutor? Muito obrigado, muito boa tarde. E eu te agradeço pela participação aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Olá, Tiago. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, doutor, são inúmeros aspectos, né? Pessoas que não perderam totalmente as casas, mas têm algum tipo, ou pessoas que teriam algum tipo de indenização para conseguir do Estado, pessoas que perderam totalmente as casas, mas agora vão tentar o seguro. Numa tragédia como essa, o que é possível falar? Claro que o que importa agora é a vida, o trabalho de resgate, mas os bens materiais lá na frente, a gente vai ter muita discussão nos próximos meses em relação a isso. Perfeitamente. A gente trata essa tragédia em duas perspectivas. Perspectiva com os desdobramentos privados, né, que a gente está tratando de seguros, tratando de várias outras esferas ali de indenização, e nós temos também a esfera pública, né, o que o poder público está tratando, o que ele está trazendo como estratégia para enfrentamento dessa situação de calamidade que está sendo vivida lá no Rio Grande do Sul. Na perspectiva pública, começando por aí, é importante a gente analisar que o Estado ele tem responsabilidade civil objetiva, né, pelos seus atos e fatos ali, e isso pode atrair para o Estado ou para a União, a depender de quem for responsável por aquela condução, o dever de indenizar. Só que esse dever de indenizar do Estado, ele vai decorrer da comprovação de o nexo de causalidade, em termos jurídicos, quer dizer a relação entre a causa e o efeito que aquela pessoa sofreu. Havendo a comprovação desse nexo de causalidade e a casa, por exemplo, estando construída num ambiente adequado, com todas as licenças, é possível sim que essa pessoa acione a justiça para obter uma indenização do Estado. Mas isso, obviamente, em uma última análise, porque o que se espera nesse momento, tanto por parte da prefeitura, das prefeituras, quanto por parte do Estado e da União, é que se tracem políticas públicas para enfrentamento dessa situação. Voltando agora para a perspectiva privada, a gente tem a situação dos seguros, né? Quem eventualmente tenha seguros que cubram enchentes, esses seguros podem ser acionados para que as seguradoras arquem aí com a devida reparação ou com a devida indenização decorrente daquele caso que aconteceu. Então, as seguradoras, elas sim vão ser muito importantes, assim como os entes públicos nesse momento de enfrentamento de crise lá no Rio Grande do Sul. Doutor Lélio, agora eu chamo o professor Acácio Miranda, que é o nosso comentarista aqui nessa tarde na Jovem Pan. Professor, a sua pergunta. Lélio, boa tarde, prazer falar com você. Até em complementação pelo que foi perguntado pelo Tiago anteriormente, você disse sobre a responsabilidade do Estado. Eu gostaria que você falasse que mesmo que determinada essa responsabilidade do Estado, de que forma as pessoas prejudicadas eventualmente poderiam responder, se há necessidade delas entrarem com uma ação e mesmo ganhando essa ação, se esse recebimento seria imediato ou há necessidade de serem superadas novas burocracias, mesmo com uma eventual vitória judicial. Bom, o que se espera nesse momento é justamente que tenhamos mecanismos de enfrentamento imediato. Tendo o caso de ingresso nas vias judiciais para obter essa indenização contra o Estado, a gente está falando de uma ação que é demorada. Então, a gente tem toda uma fase de instrução processual onde vai se comprovar esse nexo de causalidade que eu falei, a fim de comprovar o dever de reparar por parte do Estado. E esse processo, ele é complexo, ele não é um processo rápido. E uma vez constatada a responsabilidade estatal pela indenização, ainda temos uma fase de pagamento. A depender do valor dessa indenização, isso pode entrar num regime de precatório, que pode levar anos para ser solucionado e para ser pago de fato.
Então, é uma solução demorada. Caso vá para as vias judiciais, é uma expectativa, depende do caso, mas é uma expectativa de que não se resolva de forma tão imediata quanto é a necessidade de resposta da população. Agora, doutor Hélio, é claro que essa chuva no sul não tem qualquer comparação com o que a gente já viveu em outros momentos, enfim, talvez algo parecido e mais localizado, mas na nossa experiência aqui no jornalismo em São Paulo, a gente sabe, São Paulo tem também chuva, enchente, muita gente que entra contra a própria prefeitura, muitas vezes demora muitos anos para ganhar qualquer indenização, e se é que a própria prefeitura não consegue, enfim, superar essa discussão, dizendo que não tem qualquer responsabilidade, que é uma questão climática, enfim. Mas, de qualquer forma, como que fica isso? Como é que fica essa discussão? O estado do Rio Grande do Sul não teria condições de arcar com todas essas indenizações? E a gente pensa também do lado privado, né? Será que essas empresas de seguros todas tem condições de liberar recursos imediatos para essas famílias? No caso do ponto de vista particular, né, privado, talvez seja um pouco mais fácil, mas será que tem dinheiro para tudo isso? Bom, por se tratar de uma situação excepcional, com grande volume de pessoas afetadas, não vai ser uma solução exclusivamente do município ou do estado afetado. É necessário que se construa uma solução de forma unificada com entes da União, dos estados e dos municípios, para que se acelere o máximo possível o tempo de resposta para a população que tem necessidades perenes, né, necessidades imediatas, né, prementes. Então, o recurso ele é limitado. Se a gente for esperar essa solução por parte somente do Estado, sem uma política pública geral, dificilmente as pessoas vão receber uma resposta rápida. Então, nesse momento, para que haja recursos suficientes, é necessária a elaboração de uma política pública. Essa política pública tem que ser idealizada, conversada com os diversos entes participantes das soluções que são esperadas pela população. Então, espera-se, obviamente, de soluções da União, dos estados e dos municípios. E quando nós trazemos isso para uma discussão privatista, uma discussão com as seguradoras elas têm um ponto de equilíbrio, elas têm ali um valor que elas estipulam que vão gastar naquele ano, com determinadas situações ali. E quando entra num estado de desequilíbrio, isso pode afetar o caixa da seguradora, prejudicando a liquidez, prejudicando a continuidade dela. Então, com certeza, nesse tipo de solução levada para o Poder Judiciário vai levar em consideração o impacto econômico que pode advir de eventuais condenações, tanto quanto o ente público, quanto com relação às seguradoras. Então, realmente é uma situação que não é simples, ela é muito complexa, e o Poder Judiciário, ao aplicar as normas jurídicas, ele vai levar em consideração também os fatores econômicos que vão ter desdobramentos ali de forma que vão ter consequências. Então, o Poder Judiciário vai enfrentar, sim, as consequências econômicas e não só as consequências legais, as normas legais que a gente tem impostas hoje. Miranda, mais uma pergunta, por favor. Doutor Lélio, a gente sabe que o Rio Grande do Sul é um grande estado produtor, quase 40% do orçamento do Rio Grande do Sul, do PIB do Rio Grande do Sul, está vinculado ao agronegócio. E nós sabemos que com essas enchentes, boa parte dessas lavouras, soja principalmente, foram destruídos. Há a possibilidade dos seguros arcarem não só com os prejuízos materiais, mas com essa soja, com esse produto, com essas decorrências do agro, que já haviam sido comercializadas, até porque no agronegócio você vende a safra antes do plantio, então você recebe muito antes de entregar. A nossa sistemática do Código Civil, dos contratos de seguro, prevêem essa possibilidade, ou há uma grande chance desses agricultores sofrerem mais este prejuízo? Bom, o que há que se analisar é a previsão contratual dessa relação entre o produtor rural e a seguradora que ele contratou. Se houver previsão
de cobertura para situações de enchente, intempéries climáticas como essa que estamos vivendo no Rio Grande do Sul, há sim a possibilidade de que haja o pagamento correspondente. Se não houver o pagamento correspondente e existir a previsão contratual, aí é possível que se acione judicialmente para que se pleiteie essa indenização correspondente ao que foi contratado. Agora, se não houver previsão contratual nesse sentido, especificamente com relação a intempéries climáticas e enchentes, dificilmente essas seguradoras arcarão com esses custos, tá? Se houver algum tipo de brecha, aí recomenda-se que o produtor rural, ou qualquer outro afetado, busque a ajuda e a orientação de um advogado, porque é necessário talvez aplicar-se algum tipo de princípio de regra contratual ou de regra econômica para que se pleiteie a indenização devida. Mas, via de regra, só há o pagamento por parte da seguradora quando há previsão contratual para aquele tipo específico de intempérie climática, que no caso é a enchente. E, professor, esses fatores climáticos mais extremados, e a gente acompanha essa situação dramática no sul do país, tudo isso pode acabar provocando o encarecimento de seguros no médio e longo prazo, ou seja, as seguradoras não querem fazer mais um seguro residencial, temendo consequências como essas? Sim, com certeza pode ter um impacto no preço, na precificação aí. Eu adianto que o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que tem o maior hábito na contratação de seguro para residências. Então, o pessoal já está muito habituado com esse tipo de situação lá no Rio Grande do Sul, diferentemente de outros estados que não têm muito essa cultura. Mas lá, as seguradoras também já levam em consideração a possibilidade de ocorrência desse tipo de crise, mas não tem a necessária previsão da quantidade, né, do volume de pedidos de indenização, de acionamento do seguro. Toda vez que há um grande volume financeiro naquele tipo de sinistro específico, as seguradoras vão incluir isso na sua planilha orçamentária, prevendo essas situações para que ela, enquanto empresa, tenha um equilíbrio, um ponto de equilíbrio para que ela possa sobreviver enquanto uma empresa. Ela vive de recursos financeiros. Então, se ela não fizer um gerenciamento adequado disso, ela pode entrar em colapso e deixar de existir. Então, invariavelmente, esse tipo de intempérie climática é levado em consideração na precificação do seguro. E, professor, só mais uma dúvida. No caso, uma família que perdeu a casa pode ingressar na justiça contra o governo do estado, por exemplo, ou uma prefeitura, mas como tem muita gente que foi atingida, isso pode acontecer de ter uma ação civil maior em relação a isso? O senhor acredita que isso possa acontecer? É possível, sim. O Ministério Público, ele na condução do patrimônio público, do interesse público, na sua atuação, ele pode buscar medidas tanto extrajudiciais quanto judiciais a fim de reparar todo esse prejuízo que a população do Rio Grande do Sul tem sofrido. Pode ser feita uma negociação coletiva, intermediada, encabeçada pelo Ministério Público, onde pode ser firmado um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, em que o poder público vai se responsabilizar por eventuais reparos, eventuais indenizações. Isso de forma até extrajudicial. E em âmbito judicial, é possível que também, mediante a intervenção do Ministério Público, da Defensoria Pública ou de outros órgãos ou entidades representativas, acione-se a justiça contra o poder público a fim de que haja uma indenização de forma coletiva. Então, há previsão, nós temos normas nesse sentido e é possível que, caso não se chegue a uma solução extrajudicial, vá para uma medida judicial. Isso independentemente das medidas individuais, que cada pessoa que se sinta afetada pode acionar, ainda podemos ter esse tipo de solução coletiva, sim. Professor Lélio Aleixo, professor de Direito Empresarial, muito obrigado, viu, pela participação mais uma vez aqui na Jovem Pan. Bom fim de semana, voltaremos a nos falar. Um abraço. Muito obrigado, um abraço a todos.